Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar agora sobre as doenças clínicas da gestação. Vamos falar do carro-chefe dos distúrbios hipertensivos, a pré-eclâmpsia, sendo mais importante. Vamos falar também de diabetes na gestação, diabetes gestacional, todas aquelas complicações que nós temos do diabetes na gravidez. Isso é muito importante e é muito cobrado em prova de residência. Infecção urinária, nossa principal infecção da obstetrícia, nós vamos ver que a grávida tem uma predisposição maior a fazer infecção urinária e mais complicações na gravidez por causa disso. E temos hoje também, por último, a gemelaridade. A gemelaridade, ela não é uma doença propriamente dita, mas dá tanta complicação, dá tanto trabalho para o obstetra que a gente acaba estudando tudo junto aqui nessa aula de doenças clínicas da gestação. Então vamos começar com os distúrbios hipertensivos. Primeiro vamos entender qual é a classificação. O que é essa famosa pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é quando eu tenho surgimento de hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação. Nós vamos ver aqui na fisiopatologia da pré-eclâmpsia, um pouquinho mais à frente, que nós temos ondas de invasão trofoblástica que vão fazer com que eu tenha problemas só na segunda metade da gravidez. Então, o meu critério para o diagnóstico de pré-eclâmpsia é surgimento de hipertensão e proteinúria. Vamos ver lá que a proteinúria patológica para a gente é de 300 miligramas em 24 horas após a 20ª semana de gestação. Então, a paciente era previamente normotensa e fica hipertensa nesse período. Temos a eclâmpsia propriamente dita. Eu tenho a pré-eclâmpsia, que é o estágio antes da eclâmpsia, e a eclâmpsia é o quadro de convulsão e uma gestante com pré-eclâmpsia. Então, a paciente tem hipertensão e proteinúria e ela tem convulsões tônico-clônicas. Eu tenho também na minha classificação a hipertensão gestacional. Isso é muito importante, porque eu vou ter uma paciente que apresenta um novo quadro de hipertensão, ela era previamente normotensa e fica hipertensa, só que ela não tem proteinúria patológica. A proteinúria vai ser menor do que 300 miligramas em 24 horas, como nós vamos ver no diagnóstico. Temos também a pré-eclâmpsia sobreposta. O que é isso? É a paciente que ela era previamente hipertensa crônica, você já sabia que ela era hipertensa, e ela tem o agravamento dessa hipertensão durante a gestação. Essa é a famosa pré-eclâmpsia sobreposta. E por último, temos a paciente com hipertensão crônica. Essa paciente também faz parte do estudo dos distúrbios hipertensivos da gravidez, mas essa paciente com hipertensão crônica, ela já tinha o diagnóstico antes da gravidez, ela já sabia que ela é hipertensa crônica, ou uma paciente que não tinha acesso ao sistema de saúde, ela não ia frequentemente ao médico, não sabia ser hipertensa, chega lá no início do pré-natal, ali nas primeiras semanas de gestação, e já está hipertensa. Então, como eu sei que a pré-eclâmpsia só pode ocorrer depois de 20 semanas, quando eu pego uma paciente com menos de 20 semanas e tem hipertensão, eu vou dizer que essa paciente é hipertensa crônica. Não é pré-eclâmpsia, não é hipertensão gestacional, ela é hipertensa crônica. Normalmente, essas pacientes não têm proteinúria patológica, mas sabemos que nos casos de hipertensão de longa data, a paciente pode ter o rim como afetado numa lesão de órgão-alvo e acabar tendo uma proteinúria patológica, o que vai acabar confundindo o nosso diagnóstico. Então, já entendemos aqui a nossa classificação dos distúrbios hipertensivos da gestação e vamos falar especificamente o que nós vamos focar mais nessa aula é na pré-eclâmpsia. Ela é a mais importante e normalmente as questões cobram a pré-eclâmpsia isoladamente ou em cima da hipertensão crônica, a pré-eclâmpsia sobreposta. Então vamos entender muito bem a pré-eclâmpsia e como eu vou acabar conduzindo essa gestação. Vamos começar pelos fatores de risco, o que tem a maior chance de uma paciente ter pré-eclâmpsia, o que leva essa paciente a aumentar o seu risco. Primeiro fator de risco, primiparidade, a primeira gestação, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Esse mecanismo não é muito bem entendido, mas provavelmente é uma falta de adaptação materna com os antígenos paternos que vão estar presentes no feto. Isso levaria a um risco maior de pré-eclâmpsia nessa primeira gestação. Se a paciente teve uma gestação e não teve pré-eclâmpsia, engravida novamente, essa paciente tem um risco menor de pré-eclâmpsia, porque essa adaptação já foi muito boa. Agora, se ela tem pré-eclâmpsia numa gestação, ela vai ter um risco maior em gestações subsequentes, como nós vamos ver. Então, essa primeira gravidez é fundamental para saber se essa paciente se adaptou ou não aos antígenos fetais, no caso dos antígenos paternos, né? Porque o feto tem antígeno da mãe e do pai. Então, a primeira gestação é um fator de risco.
Gestação múltipla, nós vamos ver na fisiopatologia que a placenta vai liberar na circulação da gestante toxinas que vão acabar resultando em hipertensão e vão acabar fazendo lesão de órgão-alvo, que vai fazer o quadro clínico da pré-eclâmpsia. Se eu tenho uma gestação múltipla, eu tenho duas placentas. Então, se cada uma dessas placentas começar a produzir maior quantidade de substâncias, eu vou ter um risco maior de ter uma pré-eclâmpsia. Por quê? Mesmo que cada um produza um pouquinho, isso pode resultar em hipertensão para paciente. Ou, pensando numa gestação múltipla com uma placenta única, essa massa placentária é maior. Então, essa placenta maior ou duas placentas vão liberar mais substâncias que podem resultar em pré-eclâmpsia para essa paciente. Pessoas gestantes que têm hipertensão crônica, diabetes mellitus, doenças renais ou vasculopatias, as provas de residência DORA, pacientes com lúpus eritematoso sistêmico que engravidam, essas pacientes que possuem lesão vascular, que têm lesão de endotélio, têm um risco maior de pré-eclâmpsia. Vamos ver também na fisiopatologia que a lesão do endotélio é a lesão primária da pré-eclâmpsia, que vai resultar em todas as complicações da doença. Então, se a paciente já tem um endotélio que não é 100%, que já está sendo agredido por uma doença de base, qualquer empurrãozinho nele ele vai descontrolar e eu vou ter uma pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia em gestação anterior, já comentei isso. A paciente que teve uma pré-eclâmpsia em gestação anterior tem risco aumentado, porque a falta de capacidade da paciente em se adaptar aos antígenos fetais vai ser mantida na gestação subsequente. Então, a paciente que teve pré-eclâmpsia aumenta o risco de gestação subsequente. A paciente que não teve pré-eclâmpsia na gestação, ela tem um risco menor na gestação futura. História familiar de primeiro grau, mãe e irmã com pré-eclâmpsia aumentam o risco de pré-eclâmpsia. Tem um fator genético envolvido, nós não entendemos muito bem como isso funciona, mas claramente isso demonstra um fator genético envolvido na patogênese da pré-eclâmpsia. E por último, gestação molar. O raciocínio da gestação molar é similar a esse aqui da gestação múltipla. Eu vou ter um tecido trofoblástico se multiplicando em grande quantidade, liberando grande quantidade de toxinas na circulação da gestante. Então, eu tenho um risco maior de pré-eclâmpsia. E a gestação molar tem uma característica. Eu faço pré-eclâmpsia precoce, pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas, o que não é comum. Como nós já vimos, a pré-eclâmpsia surge depois de 20 semanas. Só que na gestação molar, eu tenho tanto tecido trofoblástico que vai parecer que eu tenho uma gestação mais avançada. O tecido trofoblástico é muito maior, a quantidade é maior, e aí eu consigo fazer uma pré-eclâmpsia, nesses casos, com menos de 20 semanas. Nós já mencionamos aqui várias vezes a fisiopatologia, nós temos várias teorias para tentar justificar o surgimento da pré-eclâmpsia, mas nenhuma delas ela é completa. Nós vamos falar aqui rapidamente de 4 teorias principais mais aceitas, mas nenhuma delas consegue justificar tudo da pré-eclâmpsia. A teoria mais importante que nós devemos lembrar é a teoria da placentação anormal. Essa é a principal, mais aceita, e ela responde por quase tudo da pré-eclâmpsia, mas não responde tudo, por isso nós temos outras teorias envolvidas. Então, nessa teoria da placentação anormal, nós temos aqui, numa paciente que não está gestante, nós temos aqui a artéria arqueada, que é o ramo da artéria uterina, que vai levar sangue aqui para o miométrio e até a região aqui do endométrio, aonde, posteriormente, nós vamos ter um trofoblasto aqui que vai se implantar e vai começar a proliferar e vai começar a invadir o endométrio quando a paciente engravida. Então, eu tenho aqui uma paciente gestante normal, engravidou, o trofoblasto desceu aqui, implantou, e aqui ele começou a liberar trofoblastos para dentro do endométrio, chegando até mesmo aqui ao miométrio. O que esses trofoblastos fazem nessa invasão? Eles vão invadindo o endométrio e eles vão destruindo a camada muscular dessas artérias espiraladas, que são essas artérias fininhas aqui que vão irrigar o meu endométrio. Então, destruindo essa camada muscular, eu vou transformar esse sistema aqui, olha, que era um vasinho fininho de alta resistência, num vaso maior de baixa resistência. Eu vou permitir que chegue mais sangue. Olha a quantidade de sangue que vai passar por aqui em comparação com a paciente não gestante.
Então, numa gestação normal, eu tenho essa invasão trofoblástica que vai permitir uma chegada melhor de sangue para a placenta. Esse é o objetivo da invasão trofoblástica. E, didaticamente, nós dividimos essa onda de invasão trofoblástica em duas. Na primeira onda de invasão, que ocorre entre 6 e 12 semanas, e a segunda onda de invasão trofoblástica, que ocorre entre 16 e 20 semanas. Qual é a grande sacada que nós temos que ter aqui? Essa segunda onda de invasão, ela é fundamental para tornar esse vaso grandão aqui. Essa primeira onda de invasão ela é um pouquinho mais modesta, tem invasão, mas nem tanto. E essa segunda onda de invasão vai permitir essa destruição mais acentuada da camada muscular, da artéria espiralada, e transformar esse sistema aqui num sistema de baixa resistência e alto fluxo. A paciente com pré-eclâmpsia, ela não tem essa segunda onda de invasão trofoblástica, ou se ela tem essa segunda onda de invasão, ela é muito deficiente. O que acontece? Eu tenho aquela invasão aqui, como eu falei, modesta, do trofoblasto, até destrói um pouquinho aqui a camada muscular da artéria espiralada, aumenta um pouco o diâmetro vascular em comparação com a paciente não gestante, só que não aumenta o suficiente, não é mesmo? Eu tenho aqui um sistema que continua de alta resistência e eu tenho baixo fluxo. Se eu chega pouco sangue para a minha placenta, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter isquemia, e vou ter lesão vascular, vou ter lesão do endotélio, porque não está chegando sangue, não está chegando nutriente direito. Então, isso aqui é o básico da minha teoria da placentação normal, como eu falei, aquela que é a mais aceita para as pacientes com pré-eclâmpsia. Então, resumidamente, aqui eu tenho a ausência da segunda onda de invasão trofoblástica, vou manter um sistema de alta resistência e baixo fluxo, que chega para a placenta, vou ter isquemia e lesão endotelial. O endotélio precisa de oxigênio, não vai conseguir ter oxigênio suficiente, e aí ele começa a não funcionar de forma adequada, eu tenho uma disfunção endotelial. Com isso, esse endotélio que não funciona direito vai reduzir a sua produção de prostacyclina e aumentar a produção de tromboxane. A prostacyclina é um agente vasodilatador e anticoagulante. O tromboxane, ao contrário, é um agente vasoconstritor e pró-coagulante. Então, eu vou ter aqui a vasoconstrição, característica da pré-eclâmpsia, hipertensão arterial, e vou ter também um estado pró-trombótico bastante característico da pré-eclâmpsia. Então, esse sistema aqui vai levar ao espasmo arteriolar, mais uma vez lembrando, reduzindo agentes vasodilatadores e aumentando agentes vasoconstritores. Além disso, esse endotélio que não funciona direito, que está sendo agredido por causa dessa isquemia, porque chega pouco sangue para ele, chega pouco oxigênio para esse endotélio, ele não vai conseguir controlar de forma adequada o líquido, e eu vou ter uma perda de líquido por terceiro espaço, eu vou ter um aumento da permeabilidade vascular. Então, isso aqui eu vou ter a hipertensão característica da pré-eclâmpsia e vou ter o edema, que é bastante característico da pré-eclâmpsia também. Todo mundo sabe que as pacientes com pré-eclâmpsia ficam todas inchadas, parece até um quadro de anasarca. Por quê? O endotélio, que controla o meu sangue, controla o meu líquido intra e extravascular, não funciona direito. Hipertensão, perda de líquido para o terceiro espaço, a paciente fica toda inchada, a paciente fica toda edemaciada. Então, essa teoria da placentação normal, ela é a mais importante, ela resolve quase tudo da pré-eclâmpsia, mas não resolve tudo. Então, outras teorias foram propostas e são aceitas para o entendimento da pré-eclâmpsia, mencionando as mais importantes aqui, a teoria da má placentação teria uma resposta imune deficiente aos antígenos paternos, e essa resposta imune alterada que levaria ao desenvolvimento da doença. O estresse oxidativo, ele é um pouquinho parecido, essa teoria do estresse oxidativo é um pouquinho parecida com o da placentação normal, mas na verdade o grande problema seria a produção de radicais livres pela hipóxia. Realmente você tem aquele problema de oxigenação, mas o grande erro aqui para desenvolvimento de pré-eclâmpsia seria a produção de radicais livres. E a teoria da susceptibilidade genética. Vários polimorfismos genéticos já foram identificados no desenvolvimento da pré-eclâmpsia, mas a gente não tem um gene específico assim que vai levar à pré-eclâmpsia. Seria uma junção desses genes e tem pacientes que não tem nenhum desse polimorfismo e mesmo assim desenvolve a doença. Então não tem nenhuma teoria que ela é
100% que consiga resolver todos os problemas da pré-eclâmpsia. Provavelmente o que a gente tem é aquela teoria da placentação anormal e um pouquinho de cada uma dessas aqui, até para a gente pensar nos fatores de risco. Aqui eu entenderia por que eu tenho uma história familiar positiva para a pré-eclâmpsia como fator de risco. Aqui eu teria por que a primípara teria também um risco aumentado de pré-eclâmpsia. E por isso a gente tem mais de uma teoria para explicar o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, resumindo aqui para a gente entender o que acontece na fisiopatologia da pré-eclâmpsia, eu começo com uma disfunção endotelial. Esse endotélio é agredido por isquemia e não funciona de forma adequada. Isso vai resultar em vasoespasmo e perda do controle vascular. Eu vou ter produção de agentes vasoconstritores, vou ter produção de radicais livres também, e vou ter perda do controle vascular, perda de líquido para o terceiro espaço de vasoconstrição, hipertensão e edema, aumento da permeabilidade vascular, como acabamos de ver, perda de agentes anticoagulantes e vasodilatadores, lembrar sempre da prostacyclina, expressão de agentes pró-coagulantes, lembrar sempre do tromboxane. Então essa é a sequência que vai levar a paciente a ter a pré-eclâmpsia, a manifestação clínica da pré-eclâmpsia. Então isso é a ideia geral, e agora eu quero pensar nas repercussões sistêmicas, nas repercussões em cada um dos sistemas, de acordo com a pré-eclâmpsia. O que acontece em cada um dos sistemas? As pessoas ficam tentando decorar essas manifestações, essas repercussões sistêmicas, mas não precisa, dá para a gente entender tudo. Primeiro, pensar em alterações cardiovasculares. Acabamos de ver, já repeti aqui 10 vezes, que essa paciente tem um estado de vasoconstrição. Ela perdeu o agente vasodilatador e ganhou o agente vasoconstritor. Então, ela tem vasoconstrição e tem aumento da permeabilidade vascular, como já falei, perda de líquido para o terceiro espaço. Agora, quando eu tenho perda do líquido para o terceiro espaço, eu vou ter redução do volume plasmático. E a paciente vai ficar hemoconcentrada. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. A paciente fica toda edemaciada, todo mundo pensa assim, essa paciente é hipervolêmica. Não, dentro do espaço vascular, ela tem pouco líquido, ela tem muito volume fora, mas aí não adianta nada, essa paciente ficar hemoconcentrada, isso não é bom para ela. Então, cuidado com isso. Dentro do vascular, tem pouco líquido, diferente do terceiro espaço. Tem alterações hematológicas também. Vou ter plaquetopenia, que vamos ver na síndrome HELPS faz parte do critério diagnóstico da doença. Então, as plaquetas são consumidas nesse estado pró-coagulante que eu vou ter da pré-eclâmpsia. Vou ter também uma hemólise microangiopática. Todo esse estado pró-coagulante leva também a essa hemólise microangiopática. Essas situações todas estão relacionadas com a síndrome HELP, como nós vamos ver mais à frente. Alterações renais. Temos a famosa endoteliose capilar glomerular. Essa aqui é o exemplo clássico de como as pessoas tentam decorar, mas não tentam entender. Ah, não consigo lembrar do que é isso, endoteliose capilar glomerular. Gente, eu não falei para vocês que eu tenho lesão de endotélio, que todo o endotélio vascular da paciente está alterado por causa da pré-eclâmpsia, todo aquele mecanismo de hipóxia que a gente falou? Então, eu tenho aqui, ó, uma endoteliose, eu tenho endotélio ruim. Aonde é esse endotélio ruim? No capilar do glomérulo, do capilar glomerular. Isso aqui só quer dizer que dentro do capilar glomerular eu tenho também um endotélio disfuncionante. Então ele não vai funcionar igual o resto do organismo da paciente. O rim só vai representar o que eu tenho em todos os outros vasos da gestante. É simples assim. E aí eu vou ter uma endoteliose capilar glomerular, o endotélio capilar glomerular, que é responsável pelas trocas renais, pela excreção de substâncias e reabsorção de outras substâncias, não vai funcionar direito. Primeira coisa que eu vou ter, redução da taxa de filtração glomerular, elevação do ácido úrico, o ácido úrico começa a ser muito reabsorvido no capilar glomerular, e vou ter a manifestação clássica da pré-eclâmpsia, que é a proteinúria. Esse endotélio aqui não funciona direito e começa a deixar as proteínas que deveriam ter sido reabsorvidas saírem em grande quantidade pelo capilar glomerular. Então eu perco o meu controle da proteinúria. Por isso eu tenho essa alteração característica. Quem é o responsável pela reabsorção é o endotélio do glomérulo, e esse endotélio também está sendo agredido, assim como o restante da gestante. Viu como não é difícil? Dá para a gente entender por que a paciente faz proteinúria na pré-eclâmpsia.
Temos ainda alterações endócrinas e metabólicas. Eu tenho uma redução da secreção de renina. Por quê? A paciente já está no estado de vasoconstrição. Para que eu vou produzir renina? Eu vou diminuir essa secreção. No entanto, eu tenho um aumento da resposta vascular aos agentes vasopressores, como, por exemplo, a angiotensina. A angiotensina, uma quantidade menor do que uma paciente gestante sem pré-eclâmpsia, vai ter um efeito mais devastador, vai ter um efeito mais hipertensivo. Ou seja, eu já tinha substância vasoconstritora sendo produzida e agora eu aumentei a sensibilidade do meu endotélio a outros agentes vasopressores que estavam ali circulando na boa, só que agora eles têm um efeito muito maior. O que eu tenho? Mais hipertensão. Então, esse mecanismo da hipertensão é uma bola de neve que vai aumentando. As repercussões cerebrais são clássicas da pré-eclâmpsia e, no caso também da eclâmpsia, eu vou ter formação de trombos plaquetários, isso já forma em todo o organismo, isso forma também no cérebro. Vou ter vasoespasmo como todo o organismo e isso vai também ter no sistema nervoso central dessa paciente. E tanto essa formação de trombo quanto o vasoespasmo levam às famosas convulsões tônico-clônicas da eclâmpsia. Então, a paciente que tem esse tipo de alteração no cérebro pode convulsionar, vai ter a famosa eclâmpsia. Posso ter também a hemorragia cerebral. Os vasos dessa paciente perderam totalmente seu controle. Com isso, eu posso ter picos hipertensivos que não vão ser controlados de forma adequada e eu posso ter uma hemorragia cerebral. Vamos lembrar que os vasos do cérebro não são tão resistentes quanto os vasos de outras partes do organismo. Então, quando eu faço um pico hipertensivo, eu posso ter uma hemorragia cerebral por ruptura de um desses pequenos vasos. E temos as alterações hepáticas. Eu posso ter hemorragia periportal e posso ter lesões isquêmicas hepáticas, levando ao aumento das enzimas hepáticas TGO e TGP, que também fazem parte da síndrome HELP. Então, as alterações, essas repercussões sistêmicas na gestante, estão relacionadas à lesão do endotélio, que faz parte do mecanismo básico da doença. Teve uma lesão no endotélio, isquemia, e eu começo a ter repercussões que são similares, porém em locais diferentes da gestante. Pensando agora mais no feto, eu tenho alterações uteroplacentárias também ocasionadas por essa alteração do meu endotélio. Eu tenho aumento da resistência vascular no leito placentário. Nós vimos lá no início que eu chego a pouco sangue, que eu mantenho o meu sistema de baixo fluxo e alta resistência na chegada de sangue para essa placenta. Essa placenta não recebe quantidade adequada de oxigênio e não funciona direito. Eu vou ter infarto placentário, vou ter isquemia dessa placenta. Se essa placenta não funciona direito, ela não cresce direito, o bebê que se alimenta através da placenta também não cresce direito. Eu tenho crescimento intrauterino restrito. Tenho também aumento da mortalidade perinatal, tanto pelo crescimento intrauterino restrito, quanto lembrando da parte lá de hemorragias da gestação, por causa do descolamento prematuro de placenta. Vamos lembrar que a hipertensão resulta em descolamento de prematuro de placenta, seria o principal fator etiológico associado ao DPP, e isso vai aumentar também a minha mortalidade perinatal. Então, essas alterações aqui seriam as alterações fetais da pré-eclâmpsia. Como é que eu faço um diagnóstico, então? Então, já entendi o que é o meu conceito de pré-eclâmpsia, já entendi os fatores de risco e a fisiopatologia. Como é que eu faço o diagnóstico da doença? O diagnóstico de pré-eclâmpsia é feito quando eu tenho uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio e uma proteinúria de 24 horas maior ou igual a 300 miligramas em 24 horas, tudo isso começando após a 20ª semana de gestação. O que nós devemos prestar atenção aqui quando eu vou fazer o meu diagnóstico? Eu tenho que ter essa hipertensão aferida pelo menos com intervalo aí de 4 a 6 horas, variando um pouquinho dos autores. Então, eu tenho que ter uma hipertensão confirmada, tem que medir a pressão, o paciente tem que ter uma aferição adequada da pressão. Se tiver hipertensão, eu meço novamente depois desse intervalo. E aí eu confirmo que essa paciente surgiu uma hipertensão nova depois de 20 semanas. E, idealmente, eu faço a proteinúria. Esse aqui é o meu diagnóstico, meu exame padrão ouro para avaliação da proteinúria. É a urina de 24 horas. Posso utilizar a urina tipo 1, Guilherme? Ou então o ES, né?
eu não posso utilizar de um modo geral. Eu uso em situações excepcionais, porque o ES é muito ruim, a urina tipo 1 ela é muito ruim. Eu tenho variações da liberação de proteína ao longo do dia. Então eu posso pegar um momento ali de uma paciente que tem pré-eclâmpsia, mas está urinando pouca, tendo pouco excesso de proteína na urina, ou uma paciente que é normal, no entanto, naquele momento ali foi o momento que mais acumulou proteína na urina, e eu vou ter uma fita de AS positiva para uma paciente que não tem pré-eclâmpsia. Então, ele só deve ser utilizado numa emergência, quando a paciente chega, a proteinúria de 24 horas demora muito para ficar pronta, obviamente, pelo menos 24 horas de coleta, e aí você pode usar essa urina tipo 1 só para ter uma ideia ali do que está acontecendo, se realmente você vai ter uma suspeita maior ou menor de pré-eclâmpsia, mas não é o método ideal. Ou então, você tem o seu laboratório não faz esse exame, e aí eu vou poder fazer só o EAS ou a urina tipo 1. Outra possibilidade mais recente, de acordo com os livros, dos livros mais modernos, nós temos a relação proteinúria-creatininúria. Eu faço uma análise de uma amostra isolada e essa relação proteinúria-creatininúria maior do que 0,3 corresponderia a 300 miligramas em 24 horas. Então, eu posso utilizar essa amostra isolada para tentar fazer meu diagnóstico. Isso não é aceito por todos os livros, mas é uma informação que está sendo incorporada aos poucos na literatura. Então, aqui eu vou fazer o meu diagnóstico de pré-eclâmpsia. E o diagnóstico de eclâmpsia? Eu vou ter uma paciente com convulsões tônico-clônicas e uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Cuidado, esse diagnóstico aqui é de exclusão. Obviamente, eu tenho que perguntar se a paciente não tinha epilepsia, se ela não utilizou alguma medicação que possa ter como efeito colateral convulsão tônico-clônica, drogas, utilizou cocaína. Essa paciente pode ter convulsão por causa de drogas, então eu tenho que afastar outras causas. Então, se eu não tenho uma causa aparente para essa convulsão tônico-clônica e essa paciente tem um quadro provável de pré-eclâmpsia, essa paciente está hipertensa, tudo isso, eu vou pensar que meu diagnóstico é de eclâmpsia. A hipertensão gestacional, eu vou ter o mesmo critério para diagnóstico de hipertensão, o mesmo critério da pré-eclâmpsia, uma nova hipertensão após 20 semanas, aferida pelo menos 2 vezes. No entanto, eu tenho uma proteinúria menor do que 300 miligramas em 24 horas. Essa paciente apresentou uma nova hipertensão, mas não está perdendo proteína na urina de forma significativa. Então, a gente já consegue ver que esse quadro de hipertensão gestacional ele é mais simples do que da pré-eclâmpsia, ele não é tão grave assim, porque o endotélio renal ainda está funcionando adequadamente. Então, esse quadro aqui é o mais brando e nós vamos ver lá na conduta que realmente eu posso até ter uma conduta mais conservadora nesse caso, em comparação com, por exemplo, com a pré-eclâmpsia grave, que eu vou ser mais agressivo na interrupção da gestação. E meu diagnóstico de hipertensão crônica, eu faço, o primeiro é óbvio, a paciente já vem dizendo que tinha hipertensão crônica, isso aí a gente não vai questionar o diagnóstico. Agora, eu tenho uma paciente que apresenta um quadro hipertensivo, só que antes de 20 semanas de gestação. Essa paciente chegou ali com 12 semanas na consulta, e você mede a pressão dela, está 15/10. Você vai lá, refere, pode dar um intervalo para essa paciente e refere essa pressão, continua lá, 150 por 100 milímetros de mercúrio. Essa paciente não tem pré-eclâmpsia, porque o meu diagnóstico é feito a partir de 20 semanas, porque eu tenho que esperar aquela segunda onda de invasão trofoblástica, aquela que ocorre lá entre torno de 16 e 20 semanas. Então não dá para ter um diagnóstico pré-eclâmpsia antes, como nós já comentamos, exceto no caso de mola. Aí uma outra discussão. Agora, se a paciente não tem mola, eu vou pensar que essa paciente tem hipertensão crônica. A paciente vai falar, não, doutor, mas eu não tenho, não, porque ninguém nunca me falou isso. Mas às vezes a paciente não tinha acesso ao sistema de saúde, ela não aferia a pressão de forma adequada, e aí você vai dar esse diagnóstico para ela. Essas pacientes normalmente vão ter uma proteinúria menor do que 300 miligramas em 24 horas, a não ser que ela seja uma hipertensa de longa data e tenha lesão de órgão-alvo, lesão renal, que possa resultar em proteinúria. Então, esse aqui vai ser meu diagnóstico de hipertensão crônica. Ah, Guilherme, mas se a paciente apresentar uma hipertensão nova na segunda metade da gestação, mas ela começou o pré-natal tarde, ali, começou com 24 semanas, ela apresentou hipertensão e não tem proteinúria.
Nesse caso, gente, nós vamos dar um diagnóstico de hipertensão gestacional para ela, já que surgiu uma hipertensão que ela disse não ter previamente. Eu vou dar esse diagnóstico de hipertensão gestacional, vou aguardar acabar a gravidez e depois de 12 semanas de pós-parto, essa hipertensão gestacional tem que sumir, assim como a pré-eclâmpsia. Eu tenho que ter o retorno da pressão normal dessa paciente. Porque se é uma doença causada pela placenta, eu tirei a placenta, tem que melhorar depois do parto. Então a hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia melhoram depois do parto. A hipertensão crônica, não. Então, se eu fico na dúvida, a paciente começou muito tardiamente o pré-natal, eu não tenho como diferenciar de forma segura se é uma hipertensão crônica ou uma hipertensão gestacional, eu vou chamar ela de portadora de hipertensão gestacional, aguardar a gravidez, aguardar 12 semanas pós-parto, e aí nessas 12 semanas eu vou medir a pressão de novo. Se ela continuar hipertensa, esse paciente tem hipertensão crônica, mas não tinha sido diagnosticada, e ela não me deu a chance de fazer o diagnóstico na gravidez porque começou tardiamente. Se depois de 12 semanas a pressão normaliza, essa paciente tinha hipertensão gestacional. Então, o seu diagnóstico presuntivo na gravidez, se você não puder afirmar que a hipertensão crônica, vai ser de hipertensão gestacional ou até mesmo de pré-eclâmpsia. E aí, depois do parto, nós podemos fazer um diagnóstico retrospectivo. E aqui temos também a pré-eclâmpsia sobreposta, que é a paciente que tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia e ela também tinha um diagnóstico prévio de hipertensão crônica. Então, como é que eu vou fazer esse meu diagnóstico? Eu vou ter uma piora da hipertensão arterial que ela já tinha, a paciente tem uma piora dos níveis tensionais dela, e ela tem uma proteinúria que era normal, menor do que 300 mg em 24 horas, e passa a ser patológica. Cruza esse limite de 300 mg em 24 horas. Vejam que o diagnóstico não é tão simples assim. Piora da hipertensão é muito subjetivo, não dá para ter uma certeza 100% das vezes. Então, esse diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta também acaba sendo muitas vezes presuntivo. Nós vamos tratar a paciente como se fosse uma pré-eclâmpsia sobreposta e depois vamos avaliar como ela vai se comportar depois do parto. Então, a pré-eclâmpsia sobreposta é a paciente com hipertensão crônica que tem uma pré-eclâmpsia junto com o quadro. Esse diagnóstico diferencial entre hipertensão crônica e pré-eclâmpsia é fundamental tanto para a prova de residência quanto para a prática clínica do obstetra. Você tem que ter esses dados em mente, porque nós vamos tratar esses pacientes de forma diferente. A pré-eclâmpsia tende a ser mais grave, mais agressiva para a paciente, do que a paciente com hipertensão crônica. Então, coloquei esse quadrinho aqui para nós lembrarmos como nós vamos diferenciar essas duas situações. Então, a pré-eclâmpsia se inicia depois de 20 semanas de gravidez, enquanto a hipertensão crônica eu faço um diagnóstico já antes de 20 semanas, antes da metade da gestação. A proteinúria na pré-eclâmpsia é maior ou igual a 300 mg em 24 horas, e a hipertensão crônica é menor do que 300 mg em 24 horas. Com esse pequeno asterisco aqui, mais uma vez reforçando a paciente com lesão de órgão-alvo que pode ter uma proteinúria maior, e aí o nosso diagnóstico vai ficar muito difícil, às vezes até impossível, de fazer essa diferenciação de forma adequada. A hipertensão no pós-parto, ela desaparece na pré-eclâmpsia e na hipertensão gestacional, mas ela persiste na hipertensão crônica. A idade, nós temos a pré-eclâmpsia com maior incidência nos extremos da vida reprodutiva, adolescentes e pacientes com mais de 35 anos, e a hipertensão crônica comete mais pacientes com mais de 35 anos, sendo infrequente em pacientes jovens e adolescentes. Na fundoscopia, na pré-eclâmpsia, eu vou ter espasmo arteriolar, que seria um espasmo que eu posso ter em vários locais do organismo, por causa da pré-eclâmpsia, e eu vou ver na arteríola na fundoscopia, enquanto eu vou ter lesões crônicas, aquele fio de cobre, fio de prata, clássicos da hipertensão crônica, podem surgir, e eu posso ver isso na fundoscopia. Isso vai me ajudar, porque esse tipo de lesão crônica não surge na paciente com pré-eclâmpsia, não dá tempo de ter esse tipo de lesão na fundoscopia. E aí, pensando aqui nas alterações renais, a paciente com pré-eclâmpsia vai ter um ácido úrico sérico aumentado, isso é um sinal bastante característico da pré-eclâmpsia, enquanto a hipertensão crônica é normal. E o cálcio, ele é muito reabsorvido nesse endotélio disfuncionante da pré-eclâmpsia. Então, vou ter uma calciúria baixa, menor do que 100 mg em 24 horas na paciente com pré-eclâmpsia, enquanto a excreção de cálcio vai ser normal na paciente com
hipertensão crônica. Então lembre-se desse quadrinho, que é importante para você entender qual é o diagnóstico dessa paciente, se é pré-eclâmpsia ou é hipertensão crônica. Algumas vezes não dá para fazer essa diferenciação, nós tendemos a pensar sempre na forma mais grave para não deixar passar alguma coisa e acabar tendo uma morbidade maior tanto para a gestante quanto para o feto. Quais seriam as formas clínicas que eu tenho? Como é que eu vou classificar essa paciente quando eu tenho pré-eclâmpsia? Quando eu faço um diagnóstico de pré-eclâmpsia, a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é se a pré-eclâmpsia é leve ou se essa pré-eclâmpsia é grave. Nós vamos ver na conduta que isso muda muito, porque a paciente com pré-eclâmpsia leve, ela se comporta um pouquinho como a paciente da hipertensão gestacional. Dificilmente eu vou ter uma complicação grave para a gestação. Enquanto a pré-eclâmpsia grave, se eu não tratar direito, ela tem uma chance muito grande de evoluir para a eclâmpsia e também para a morte fetal e algumas vezes até mesmo morte materna. Lembrando que a hipertensão, os distúrbios hipertensivos, são as principais causas de mortalidade da gestação, durante a gestação no Brasil. Então, a pré-eclâmpsia leve, eu vou ter um diagnóstico, vou classificar a paciente como portador de pré-eclâmpsia leve, quando a pressão arterial fica entre 140 por 90 milímetros de mercúrio, até no máximo 160 por 110 milímetros de mercúrio. Acima desses valores, eu tenho um risco muito aumentado de acidente vascular encefálico e eu não tenho qualquer tipo de lesão de órgão-alvo. Então, esse paciente não tem lesão de órgão-alvo, como eu falei, é uma forma mais leve, é uma forma mais branda da doença. Na pré-eclâmpsia grave, se eu tiver qualquer sinal de gravidade, eu vou ter o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Seja umzinho só, eu já defino essa paciente como portador de pré-eclâmpsia grave. Então, eu vou falar agora quais são esses critérios de gravidade, mas que nós já podemos perceber é que o diagnóstico de pré-eclâmpsia leve é um diagnóstico de exclusão. Eu vou pegar uma paciente que apresentou uma nova hipertensão, ela tem uma proteinúria, e eu vou investigar se ela tem algum critério de gravidade. Se ela não tiver nenhum critério de gravidade, nenhum mesmo, aí ela tem pré-eclâmpsia leve. Se ela apresentar umzinho sequer critério de gravidade, eu faço um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Então, o que eu preciso saber? Quais são esses critérios de gravidade? Isso aqui não pode esquecer. Mas também não precisa fazer uma decoreba louca, ficar lá tentando anotar tudo, é só raciocinar. Como eu já falei, quando a pressão arterial passa de 160 por 110 milímetros de mercúrio, eu tenho uma alta chance de acidente vascular cerebral, AVC hemorrágico mesmo, a paciente pode sangrar na cabeça. Então não dá para dizer que isso aqui é um quadro leve, eu tenho aqui uma emergência hipertensiva aqui para nós obstetras. Então eu tenho que abaixar essa pressão. Essa paciente não pode ficar dessa forma. Então a pressão que passa desses limites aqui é considerada como grave. Eu tenho a proteinúria maior ou igual a 2 gramas, sendo considerado como grave, ou 3 cruzes na fitinha do EAS. Cuidado, gente, que isso aqui é uma grande polêmica na obstetrícia. Alguns autores colocam proteinúria maior ou igual a 2 gramas como critério de gravidade, outros colocam 5 gramas como critério de gravidade, e alguns livros já estão falando em que a proteinúria isoladamente não seria um critério de gravidade. Então, isso aqui sairia como critério de gravidade. Ou seja, estamos no meio de uma bagunça em relação à proteinúria como critério de gravidade. Não tem certo ou errado, cada um fala uma coisa diferente. Cuidado com isso. Então, proteinúria, segundo a maioria dos autores, ainda é um critério de gravidade. Oligúria e creatina maior do que 1,3 mg por decilitro seriam também critérios de gravidade. Por quê? Isso aqui é lesão de órgão-alvo. O meu rim está sendo agredido, ele faz oligúria, ele não consegue produzir urina de forma adequada, e eu tenho um aumento da creatinina sérica. Pô, Guilherme, que isso? 1,3 creatinina, aumento? Realmente, vamos lembrar que na gravidez eu tenho um aumento da taxa de filtração glomerular de 50%. Então a creatina normal para a gente obstetra é 0,8, 0,7, não passa disso. Quando eu tenho 1 de creatinina já é muito. Eu já fico de olho, já acende um sinal amarelo para mim. 1,3 é muito alto. Essa paciente aqui está fazendo uma agressão renal importante. Pode fazer uma insuficiência renal aguda significativa mais à frente. Então, aqui eu tenho lesão de órgão-alvo, lesão renal. Edema agudo de pulmão e cianose. Outra lesão de órgão-alvo, cardíaca, o coração não funciona direito, edema agudo de pulmão, cianose. Eu tenho a síndrome HELP, que eu tenho agressão hepática importante, nós vamos detalhar a síndrome HELP mais à frente, mas se eu tenho um critério
o diagnóstico de síndrome HELP, é óbvio que o meu quadro é grave dessa pré-eclâmpsia, e na síndrome HELP a principal agressão que eu tenho é hepática, então eu tenho uma lesão de órgão-alvo no fígado. Crescimento intrauterino restrito, vamos pensar, eu tenho uma lesão de órgão-alvo onde? Na placenta. A placenta foi agredida, o bebê parou de crescer, é óbvio que é um critério de gravidade. E a iminência de eclâmpsia, eu tenho sinais que vão sugerir que essa paciente vai evoluir para o quadro de eclâmpsia, ou seja, eu tenho uma agressão do sistema nervoso central, lesão de órgão-alvo no sistema nervoso central. Então vamos pensar aqui, não precisa ficar decorando os critérios de gravidade. Eu tenho que saber que eu tenho um critério pressórico importante para eu pensar, eu tenho que pensar na proteinúria e todas as confusões dessa proteinúria como critério de gravidade, mas até o momento nós vamos considerar que ele é um critério, sim, e temos várias lesões de órgão-alvo. Se eu pego uma paciente com hipertensão 9 proteinúria, mas a pressão dela não chegou nesse valor aqui, a proteinúria dela é menor do que 2 gramas em 24 horas, e eu não tenho nenhuma dessas lesões de órgão-alvo, o meu diagnóstico é de pré-eclâmpsia leve. Se eu tenho qualquer um desses pontos aqui, umzinho sequer, meu diagnóstico é de pré-eclâmpsia grave. Olha que interessante. E dentro da pré-eclâmpsia grave, nós temos duas subclassificações, que é a iminência de eclâmpsia e a síndrome HELP. Essa iminência de eclâmpsia é uma forma, como se fosse uma gravidade dentro da gravidade. A paciente com pré-eclâmpsia grave, ela está mais se aproximando para evoluir para um quadro de eclâmpsia. E aí eu tenho um grupo que eu chamo de iminência de eclâmpsia. Seria, como eu falei, uma agressão ao sistema nervoso central, seria uma lesão de órgão-alvo do cérebro. Então eu vou ter distúrbios cerebrais, como cefaleia, torpor e obnubilação dessa paciente, distúrbios visuais, escotomas cintilantes clássico de prova e clássico também das pacientes, elas falam que estão vendo luzinha piscando, turvação visual, diplopia, essas alterações visuais, também são sinais de iminência de eclâmpsia, dor epigástrica é um outro sinal de iminência de eclâmpsia, e reflexos tendinosos profundos e exaltados. Qualquer um desses sinais aqui presentes, eu classifico essa paciente como portadora de iminência de eclâmpsia. Ah, isso aí é um outro diagnóstico. Cuidado, isso acaba sendo muito misturado. A iminência de eclâmpsia é uma forma de pré-eclâmpsia grave. E alguns autores acabam misturando esses conceitos e você vai ter que tentar entender o que a questão quer dizer. Então, a iminência de eclâmpsia está dentro da pré-eclâmpsia grave, é uma forma, sim, de pré-eclâmpsia grave. E temos a síndrome HELP, mais uma forma de pré-eclâmpsia grave, mas que eu tenho agressão hepática. Eu vou ter hemólise com esquizócitos na periferia, uma bilirrubina aumentada, obviamente às custas de bilirrubina indireta, já que é hemólise, e vou ter um LDH aumentado maior do que 600 por agressão hepática e também por causa da hemólise. Vou ter elevação de enzimas hepáticas, uma TGO maior do que 70, é o critério diagnóstico para síndrome HELP. E temos a trombocitopenia, umas plaquetas séricas menores do que 100 mil por milímetro cúbico. Então, podemos ver que eu coloquei aqui do lado, essa síndrome HELP é o acrônimo do inglês, de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetas baixas, trombocitopenia. Então, eu preciso desses critérios para o diagnóstico de síndrome HELP, mas mesmo que a paciente apresente um ou dois desses critérios, eu vou dizer que ela tem uma síndrome HELP, mas seria uma forma parcial da doença. De qualquer maneira, se eu tenho uma paciente com qualquer um desses critérios aqui, eu tenho uma forma grave de pré-eclâmpsia. Não dá para dizer que a paciente tem uma pré-eclâmpsia leve com 50 mil plaquetas. Não dá, né, gente? Então, apresentou aqui um desses critérios, ou todos esses critérios, eu tenho síndrome HELP, portanto, eu tenho uma forma de pré-eclâmpsia grave. Assim como na iminência de eclâmpsia, a síndrome HELP é uma forma de pré-eclâmpsia grave. Isso aqui é uma forma gravíssima dentro da pré-eclâmpsia grave. E vamos colocar essa questão aqui, que é interessante, como indicador de pré-eclâmpsia grave. Já na letra A tem a resposta, ó, dor epigástrica ou hipocôndrio direito seriam os critérios de pré-eclâmpsia grave. Pô, Guilherme, você não falou que era de iminência de eclâmpsia? Pois é, e eu também falei que isso aqui se mistura muito. Alguns autores colocam como iminência de eclâmpsia e outros como pré-eclâmpsia grave. Está errado isso aqui? Não, porque a iminência de eclâmpsia está dentro da pré-eclâmpsia grave. Então isso aqui realmente é um critério de gravidade. Isso aqui vai me dizer que essa pré-eclâmpsia é grave. Quando eu digo que eu tenho iminência de eclâmpsia, que se a paciente tem grande chance de evoluir
para eclâmpsia se não fizer nada. Então, cuidado com isso. É um critério dentro do outro. Olhando aqui as outras opções de resposta, contagem de plaqueta menor ou igual a 150 mil. Não, para síndrome HELP, meu critério de gravidade é 100 mil plaquetas, não 150 mil. Pressão arterial maior ou igual a 140 por 90. Não, maior ou igual a 140 por 90 é para o meu critério diagnóstico de pré-eclâmpsia e dentro da minha classificação da doença, isso aqui é pré-eclâmpsia leve. Se passar de 160 por 110, aí sim eu tenho pré-eclâmpsia grave. Então, não é um indicador de pré-eclâmpsia grave esse nível pressórico aqui. Proteinúria maior ou igual a 1 grama em 24 horas. 1 grama não. A partir de 2 começamos aquela confusão. A maioria dos autores concorda que seria 2 gramas o ponto de corte, agora 1 grama não. Isso aqui está errado, fácil. E creatina sérica maior ou igual a 1 miligrama por decilitro. Então, acima de 1 eu já começo a ficar preocupado, mas o meu critério de gravidade não é 1, é 1,3, maior ou igual a 1,3 miligramas por decilitro. Então, realmente, aqui a única opção que era correta aqui como critério de gravidade é essa dor epigástrica ou dor hipocôndrio direito, também chamada dor abdominal em barra. Isso seria um critério de gravidade porque é um sinal de iminência de eclâmpsia. E o tratamento? Então, eu já atendi a paciente, já fiz o meu diagnóstico de pré-eclâmpsia e já classifiquei ela como portador de pré-eclâmpsia leve ou portador de pré-eclâmpsia grave. A partir disso, eu tenho que tratar essa paciente. Vamos começar aqui pela parte mais fácil. Vamos tratar a paciente com pré-eclâmpsia leve ou hipertensão gestacional. Eu coloco os dois juntos, apesar de saber que eu tenho a diferença no diagnóstico, mas eu posso considerar o tratamento junto, porque essas duas formas de apresentação da doença não resultam em complicações graves. Eu não tenho lesão de órgão-alvo, eu não tenho uma pressão muito alta e não tenho complicação grave nem para a mãe, nem para o feto. Então, nesses casos, eu vou ter uma conduta conservadora até o termo. Eu vou ficar acompanhando essa paciente até o momento dela chegar no termo da gestação, 37 semanas. Depois disso, por que não pode esperar ela chegar a 40, 41? Porque aí também a gente não está ganhando nada. Eu tenho um bebê que já está no termo, ele não é mais prematuro. Para que eu vou deixar essa paciente que está hipertensa, ela não era hipertensa antes, para que eu vou deixar ela hipertensa? Para ter um risco de descolar a placenta, de ter algum tipo de piora da doença? Claro que não. Então já chegou no termo. O bebê já não é mais prematuro, vamos interromper essa gestação numa paciente que apresentou um novo quadro de hipertensão nessa gestação. Então eu vou ter uma conduta conservadora até o termo. As pessoas perguntam, mas Guilherme, mas essa pré-eclâmpsia leve ela não pode virar pré-eclâmpsia grave? Não pode aparecer alguma coisa no meio do caminho? Claro que pode. Então, eu tenho que observar sinais de gravidade maternos e fetais. Então, essa paciente não vai ser abandonada no pré-natal, você vai lá fazer um diagnóstico com 32 semanas, virar as costas e falar, volta aí no termo, e aí a gente vai fazer o seu parto. Claro que não. Ela tem que voltar toda semana, você tem que repetir os seus exames laboratoriais, você tem que avaliar a pressão dela, você vai observar se surgiu um critério de gravidade, tanto materno quanto fetal, uma lesão de órgão-alvo, que vai me deixar preocupado. Se ela tem o surgimento de um critério de gravidade, aí o meu raciocínio deixou de ser de pré-eclâmpsia leve, passa a ser o raciocínio da pré-eclâmpsia grave. Fundamental que vocês não podem esquecer. Não se faz antihipertensivo no tratamento da pré-eclâmpsia leve e da hipertensão gestacional. Ah, Guilherme, mas a pressão dela está 140 por 90, não vai fazer antihipertensivo? Não vai fazer. O antihipertensivo, nesse contexto aqui da pré-eclâmpsia leve, é danoso para a mãe e para o feto. Eu faço hipofluxo uterino, então eu posso ter complicações de crescimento do bebê por causa do antihipertensivo e posso também fazer hipofluxo cerebral. Essa paciente que já estava ali organizada para receber uma pressão maior dentro do cérebro, se eu abaixar muito a pressão, eu posso fazer um acidente vascular do tipo isquêmico. Então, não pode fazer antihipertensivo na pré-eclâmpsia leve. Ah, mas aí a pressão dela subiu para 160 por 110. E aí? E aí você vai fazer, só que você mudou o seu diagnóstico. O seu diagnóstico passou a ser de pré-eclâmpsia grave, não é mesmo? Então, se eu tenho diagnóstico de pré-eclâmpsia leve, eu não faço antihipertensivo para essa paciente. E também não faço sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio para paciente de alto risco de convulsão, que é a paciente com portador de pré-eclâmpsia grave. Então, eu já até adiantei um pouquinho aqui o tratamento da pré-eclâmpsia grave. Eu tenho que pensar sempre em 3 pontos fundamentais
quando eu faço um diagnóstico de pré-eclâmpsia grave? Eu tenho que pensar no meu tratamento com sulfato de magnésio, tratamento com o meu antihipertensivo e pensar também no parto dessa paciente. Essa situação aqui não é tão simples quanto a outra. Eu tenho lesão de órgão-alvo, eu tenho uma pressão que está muito elevada. Essa situação aqui não é tão boazinha, não é tão tranquila quanto da pré-eclâmpsia leve. Então vamos detalhar aqui o nosso tratamento da pré-eclâmpsia grave. Vamos falar primeiro do sulfato de magnésio. O objetivo do sulfato de magnésio é prevenir e tratar as convulsões tônico-clônicas. Então, quando eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia grave, principalmente aquela com iminência de eclâmpsia, eu tenho que fazer o sulfato de magnésio para ela, para evitar que ela convulsione. E se ela já chegou convulsionando, ela já tem uma eclâmpsia, eu vou tratar com sulfato de magnésio nas mesmas doses que eu uso para prevenção. E quais seriam essas doses? Nós temos 3 esquemas de uso de sulfato de magnésio, que é o esquema de Pritchard, de Zussman e de Cibai. Eles são similares, mas a característica que diferencia eles, o primeiramente de Pritchard é quando eu tenho um local que eu não tenho bomba infusora, então eu faço uma dose de ataque intravenosa e a manutenção é intramuscular a cada 4 horas. Então a dose de ataque é de 4 gramas intravenoso e a manutenção de 5 gramas intramuscular. Então aqui eu não tenho bomba infusora para fazer a medicação continuamente. O esquema de Zussman, de Cibai, eles têm sim, você tem acesso à bomba infusora. A dose de ataque também é de 4 gramas no esquema de Zussman, com uma manutenção de 1 grama a 2 gramas por hora intravenoso, como falei, em bomba infusora. O esquema de Cibai é igual ao de Zussman, só que mais agressivo. O ataque vai de 4 a 6 gramas intravenoso e a manutenção de 2 a 3 gramas intravenoso. Então, lembre-se desses 3 esquemas que são os principais e são os mais cobrados em prova. O sulfato de magnésio, quando eu utilizo ele para prevenção da convulsão tônico-clônica, eu sempre tenho uma grande preocupação. Isso é recorrente em prova de residência, que é com a intoxicação pelo magnésio. A intoxicação pelo magnésio leva a perda dos reflexos profundos, depressão respiratória e até mesmo parada cardíaca. A pessoa pode morrer utilizando sulfato de magnésio. Pô, Guilherme, que absurdo, então não vou utilizar essa medicação. Não, a pessoa tem mais chance de morrer convulsionando ou ter uma complicação grave da pré-eclâmpsia do que pela medicação. Mas sempre isso é cobrado, em prova vocês têm que saber. Então não pode esquecer. Tem que fazer a medicação, mas você tem que ficar tomando conta da paciente. Você tem que ter um cuidado diferenciado para evitar a intoxicação. E é fácil. Se eu sei o que a intoxicação causa, eu vou verificar esses parâmetros após o uso da medicação. Então, eu vou avaliar a cada 4 horas da paciente os reflexos tendinosos profundos. Se eu tenho ausência dos reflexos tendinosos profundos, abolição desse reflexo, eu tenho um sinal de intoxicação pelo magnésio. Eu vou avaliar a frequência respiratória. Eu tenho que ter uma frequência respiratória de pelo menos 12 incursões por minuto para fazer medicação. Cuidado que isso aqui está um pouco em polêmica. O Ministério da Saúde, no seu manual de gestação de alto risco, diz que você precisa de 16 incursões respiratórias para utilizar o sulfato de magnésio. Então, se eu tenho uma depressão respiratória, essa paciente que cai muito a frequência respiratória, eu vou pensar que ela está intoxicada pelo magnésio. E eu tenho que também verificar a cada 4 horas a diurese dessa paciente. Ela tem que ter pelo menos 25 ml por hora de diurese nesse período. Seriam 100 ml em 4 horas ou 25 ml por hora. Mas espera aí, Guilherme, você não falou nada de insuficiência renal causada pelo magnésio. Então, a diurese reduzida é um sinal de intoxicação pelo magnésio? Não, cuidado com isso. Já vi questão de prova que o autor da questão não sabia dessa informação. Isso é uma grande pegadinha. Na verdade, o sulfato de magnésio tem excreção renal. E como na pré-eclâmpsia eu posso ter uma lesão renal, nós já vimos lá que o que seria um critério de gravidade, de oligúria, eu teria elevação de creatinina como lesão de órgão-alvo no rim. Se eu tenho uma excreção renal e o meu rim não funciona direito, eu tenho altas chances de intoxicação. Então a diurese não é um sinal de intoxicação, mas se a diurese está protraída, a diurese está baixa, eu tenho risco aumentado de intoxicação. E aí eu posso ou suspender a medicação ou reduzir a dose dela. Então, cuidado com isso, mas esses seriam os 3 parâmetros que eu vou avaliar a cada 4 horas para avaliar se essa paciente fez ou não uma intoxicação pelo magnésio. E se por acaso eu
achei que essa paciente está intoxicada pelo magnésio, eu vou utilizar o antídoto, que é o gluconato de cálcio. Isso aqui vai resolver o meu problema na maior parte das vezes. Já falamos do sulfato de magnésio, entrando no nosso segundo ponto do tratamento da pré-eclâmpsia grave, vamos falar agora do antihipertensivo. O objetivo do uso do antihipertensivo é a redução da hemorragia cerebral. Já falei aqui mais de uma vez, quando a pressão passa de 160 por 110 milímetros de mercúrio, eu tenho altas chances de acidente vascular hemorrágico. Então, eu tenho que abaixar essa pressão, vai ser a nossa emergência obstétrica. Nós vamos tentar deixar essa pressão mais baixa do que esses valores para evitar essa complicação. Mas cuidado, o objetivo nosso não é normalizar a pressão. Se eu normalizar a pressão dessa paciente, eu posso fazer um AVC, no caso, isquêmico, porque eu vou ter pouco fluxo para o cérebro, além de ter também repercussões fetais, vou ter uma isquemia placentária importante. O meu objetivo, quando eu faço um antihipertensivo no tratamento da pré-eclâmpsia grave, é deixar a pressão arterial sistólica entre 140 e 155 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica entre 90 e 100 milímetros de mercúrio. Esse é o meu objetivo no tratamento com antihipertensivo na pré-eclâmpsia grave. E o que eu utilizo, qual é o antihipertensivo que eu utilizo no tratamento agudo da pré-eclâmpsia? A medicação de escolha é a hidralazina, a maior parte dos autores considera a hidralazina como medicação de escolha, primeira linha no tratamento da pré-eclâmpsia grave. Nós fazemos a via venosa e ela baixa a pressão de uma forma relativamente rápida. A nifedipina pode ser utilizada também. Alguns autores colocam ela até como droga de primeira linha, isso não é consenso, mas é possível. E temos o labetalol, muito mencionado pelos livros, principalmente estrangeiros, mas ele não é disponível no Brasil. Mas essas três medicações vocês têm que lembrar que são aquelas medicações autorizadas para o tratamento antihipertensivo de uma paciente com pré-eclâmpsia grave. Ah, Guilherme, mas eu tinha ouvido falar que não tem aquele negócio que a metildopa é o antihipertensivo da gestante, que é a medicação mais estudada e mais segura. Não é na pré-eclâmpsia, gente. Cuidado com essa pegadinha. A metildopa ela é utilizada para o tratamento crônico da hipertensão. A paciente é hipertensa crônica, e aí sim você vai utilizar a metildopa. Não dá para utilizar a metildopa na pré-eclâmpsia, porque ela demora muito para funcionar, 2, 3 dias. Não adianta a paciente estar aqui com uma emergência hipertensiva na minha frente, eu vou dar uma medicação para ela que daqui a 2, 3 dias eu vou ver se está funcionando. Não é assim, eu tenho que dar uma medicação que funcione rapidamente. Hidralazina, nifedipina, labetalol. No tratamento crônico, aí sim eu posso pensar na metildopa. Ela não serve para o tratamento da pré-eclâmpsia. E vejo que as bancas exploram essa pegadinha que as pessoas confundem essa história da metildopa como tratamento hipertensivo da gravidez, antihipertensivo da gravidez. Aqui, a melhor opção de drogas para o tratamento da emergência hipertensiva a uma gestante portadora de pré-eclâmpsia é... Então, está falando aqui de pré-eclâmpsia. Primeiramente, ó, já podemos excluir captopril. Nós não utilizamos inibidores da enzima conversora de angiotensina de jeito nenhum na gravidez. Isso leva à insuficiência renal fetal ou até mesmo à agenesia renal do fetinho. Ele pode morrer se eu ficar utilizando captopril. Não dá para utilizar. Furosemida, não utilizo diurético. Isso pode levar a oligodromilia no bebê. Também não utilizamos, exceto em casos muito específicos, que não é o nosso dia a dia. Então já excluí essas outras opções aqui, ó. Sobrar as opções. Letras B, C e D. Alfa-metildopa hidralazina, alfa-metildopa e nifedipina. Pegadinha, gente, não caio nessa pegadinha. Alfa-metildopa, hipertensão crônica na gravidez. O que eu quero aqui é pré-eclâmpsia, então eu uso hidralazina e nifedipina. E se eu tivesse aqui no Brasil, labetalol, metildopa, não vou utilizar nesse contexto. Então, minha última parte do tratamento da pré-eclâmpsia grave é o parto. Ele é o único tratamento definitivo que nós temos até o momento, porque o sulfato de magnésio é para prevenir a convulsão, o antihipertensivo é para prevenir o acidente vascular hemorrágico cerebral. Agora, para resolver mesmo, para curar a doença, é só o parto. Eu tenho que tirar a placenta e impedir que ela fique liberando aquelas substâncias tóxicas que resultam em hipertensão nessa paciente. É o único tratamento definitivo. Então, sempre que eu tiver uma pré-eclâmpsia grave, eu vou pensar no parto. Isso vai melhorar o quadro clínico da paciente. O parto deve ser preferencialmente por via vaginal, não precisa ser cesariana, lembre-se disso.
pode ser por via vaginal, e é fundamental, que isso também é muito cobrado em prova, você só vai fazer o parto após a estabilização clínica da paciente, de 4 a 6 horas de estabilização clínica. Então, se eu pego uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave e eu opero ela rapidamente, eu estou aumentando a morbimortalidade materna, inclusive. Essa paciente pode morrer por complicações da cirurgia. Não dá para pegar a paciente com 200 por 130 de pressão arterial, colocar ela na mesa de cirurgia e operar esse paciente. Isso é um crime, gente. Esse paciente vai morrer na sala de cirurgia. Então não pode, tem que fazer a estabilização clínica da paciente. Então eu vou fazer o sulfato de magnésio, vou fazer o antihipertensivo e depois que eu estabilizei por 4 a 6 horas, eu vou considerar o parto. Ah, Guilherme, então parto para todo mundo, né? Fácil, é o único tratamento definitivo, vamos tirar a placenta. Não é tão simples assim. Porque se eu tenho uma pré-eclâmpsia grave lá com 38 semanas, 37 semanas, a gestação já está no termo mesmo, aquele bebê só ia ganhar um pouquinho de peso ali dentro, então vamos fazer o parto tranquilo. Agora, se eu tenho uma gestação prematura, que fazer o parto pode resultar na morte desse bebê. Nesse contexto, com uma idade gestacional menor do que 34 semanas, cuidado aqui, o nosso ponto de corte não é no termo, é 34 semanas, eu posso considerar a conduta conservadora, mesmo no caso de pré-eclâmpsia grave. Mas eu tenho que ter a gestante e o feto estáveis. Eu não posso ter uma lesão de órgão-alvo que bote a paciente em risco de vida. Não dá para fazer conduta conservadora a paciente com edema agudo de pulmão, gente. Mas eu posso fazer uma conduta conservadora numa paciente que tem uma hipertensão que eu consegui controlar utilizando o meu antihipertensivo. Ela tinha lá 180 por 120 de pressão, eu abaixei a pressão, controlei com o antihipertensivo. Ela tinha uma proteinúria de 8 gramas, mas tudo bem, é um critério de gravidade, mas não está colocando ela em risco de vida. Essa paciente com menos de 34 semanas, eu posso acompanhar a gestação até esse limite, até 34 semanas. E eu também tenho que ver se esse feto não tem algum tipo de sofrimento importante, crescimento intrauterino restrito, aqueles sinais de sofrimento fetal crônico, como alteração na dopplerfluxometria ou no perfil biofísico fetal. Então, nesse contexto aqui de bebê prematuro, eu posso tentar manter essa gestação um pouquinho, por mais um tempo um pouquinho maior, para tentar melhorar a sobrevida do bebê. Agora, se algum dos dois estiver muito grave, bebê e ou a mãe, o parto vai ocorrer, mesmo que para isso resulte na morte do bebezinho, porque esse é o único tratamento definitivo que eu tenho. Lembre-se disso, eu sempre vou considerar o parto, eu só não vou fazer o parto se o bebê for prematuro e isso for colocar ele em risco de vida. A eclâmpsia eu tenho um tratamento similar ao da pré-eclâmpsia grave, só que eu sempre vou fazer o parto independente da idade gestacional. Não dá para esperar essa paciente. Ah, mas o bebê é prematuro, coitado. Tudo bem, mas se eu ficar esperando, pode morrer a mãe e o bebê. Não dá, gente. Eclâmpsia, eu vou fazer o meu antihipertensivo, caso necessário, vou fazer o sulfato de magnésio e vou fazer o parto independente da idade gestacional. Ah, então opera logo, né? Pega a paciente lá que está tremendo, dá uma segurada nela e bota na cirurgia. Não, estabilização clínica, pelo amor de Deus. Você operar, a paciente está convulsionando, é uma tragédia. Infelizmente, nós vemos isso na prática clínica. Não pode operar a paciente que está convulsionando. Não pode. Tem que estabilizar ela clinicamente. Não são 4, 6 horas que vão matar essa paciente. Você operar ela correndo, sim, isso pode matar. Pensando agora na síndrome HELP, eu tenho uma conduta que é igual a da pré-eclâmpsia grave, só que com um porém. Lembra que eu falei que a síndrome HELP é a forma gravíssima da pré-eclâmpsia grave? É mais grave do que a pré-eclâmpsia grave? Então, eu não tenho uma conduta conservadora muito grande aqui. Na síndrome HELP, eu só faço uma conduta conservadora para maturação pulmonar. Se o bebê for muito prematuro, alguns autores deixam você fazer o corticoide entre 24 e 34 semanas para maturação pulmonar, e esse bebê tem que nascer ali em torno de 48 horas depois desse corticoide. Ah, mas tem 30 semanas. Corticoide e pensa no parto. E você só vai fazer essa conduta conservadora se a paciente estiver estável, se ela não tiver uma doença muito grave. Se ela tiver uma plaquetomiria muito importante, se a hemólise dela for muito grave, nem o corticoide nós vamos fazer. Mais uma vez, o único tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é o parto. E aí eu vou tentar salvar a mãe nesse caso. Então a conduta é similar da pré-eclâmpsia grave e eu não vou ser tão benevolente assim
nessa conduta conservadora. Só vou esperar a maturação pulmonar. Vamos lembrar que nós temos algumas complicações específicas da síndrome HELP. Uma grande incidência de hematoma na cesariana, é óbvio, eu tenho plaquetopenia, vai sangrar mais e ela não vai coagular direito. Eu tenho uma incidência maior de hematoma na cesariana, eu tenho um risco maior de rotura hepática, eu posso romper o fígado na síndrome HELP e posso ter uma piora, principalmente laboratorial, no puerpério imediato, depois do parto. Eu vou ativar meu sistema de coagulação e aí vou ter um sangramento aumentado. Então, a plaquetopenia, a anemia hemolítica que essa paciente tinha, tudo isso acaba piorando e acaba até piorando também a função hepática dela. Então, lembre-se que você vai ter uma certa piora esperada na síndrome HELP no período pós-parto. Existe uma outra controvérsia na literatura que seria o uso de corticoide em altas doses para tentar melhorar essa plaquetopenia da síndrome HELP. Isso não é recomendado pela maioria dos autores, porque vários trabalhos não mostraram benefício nessa plaquetopenia, isso não diminuiu essas complicações aqui da síndrome HELP, mas o Ministério da Saúde recomenda o uso de corticoide em altas doses nas pacientes com síndrome HELP. Não é consenso, cuidado, é um uso controverso. Vamos ver essa questão aqui, que resume um pouquinho o que nós vimos nessa aula. Uma paciente primigéstia com 17 anos, idade estacional de 36 semanas, confirmado por uma ultrassonografia precoce. Então, tem uma gestação que já está próxima do termo, mais de 34 semanas, quase no termo. Ela procura o hospital com queixa de cefaleia intensa. A paciente tem aqui uma pressão de 160 por 120 milímetros de mercúrio. Então, tem a paciente com hipertensão, a paciente jovem, fator de risco para pré-eclâmpsia, primigesta, outro fator de risco para pré-eclâmpsia, com uma hipertensão importante. Essa cefaleia aqui, ela é fundamental para o caso, porque eu tenho um critério de gravidade aqui da minha pré-eclâmpsia, essa hipertensão, e tenho um sinal de iminência de eclâmpsia, não é mesmo? Essa cefaleia, ela entra lá como distúrbio cerebral, um quadro de iminência de eclâmpsia. Então, só aqui eu já tenho que pensar aqui, ó, bom, eu tenho aqui uma pré-eclâmpsia grave com sinal de iminência de eclâmpsia. Frequência cardíaca normal, um fundo de útero de 29 centímetros. Gente, eu tenho que ter um fundo de útero aqui, numa gestação quase no termo, de em torno de 35, 36 centímetros. Eu tenho de 29 centímetros, o que é isso? Provavelmente eu tenho crescimento intrauterino restrito. Esse bebê parou de crescer por causa da pré-eclâmpsia grave. Isso é uma dica que essa questão está te dando. Essa paciente não tem sinal de trabalho de parto, ó, edema 3 cruzes em membros inferiores e mãos, perda de líquido para o terceiro espaço, característico da pré-eclâmpsia. Fazia parte do critério diagnóstico antigamente, hoje em dia não faz mais parte do critério diagnóstico. Então, é característico, mas não faz parte, não é obrigatório para o critério diagnóstico. Pedidos de exame mostraram proteinúria de 2 cruzes na fita em amostra isolada de urina, então eu não tenho a proteinúria de 24 horas, mas nesse contexto aqui de emergência eu vou aceitar essa proteinúria. Então, eu tenho a proteinúria em fita positiva aqui, 2 cruzes, eu já vou pensar sim no meu diagnóstico pré-eclâmpsia. O restante dos exames estão normais, então eu não tenho uma outra lesão de órgão-alvo aqui importante. Essa plaqueta aqui, lembrando que o critério de síndrome HELP é menor que 100 mil. O resto dos exames de função renal, hepática, bilirrubina, tudo normal. Frente a esses dados, podemos afirmar que é um quadro D. Então, vamos avaliar aqui as opções de resposta. Hipertensão arterial sistêmica. Eu tenho uma hipertensão que aparentemente surgiu na segunda metade da gestação. Eu tenho proteinúria em fita, eu tenho sinal de iminência de eclâmpsia. Não dá para pensar em hipertensão arterial sistêmica, que também é infrequente numa menina de 17 anos. Então, não é essa a nossa opção. Vamos olhar aqui a letra D. Pré-eclâmpsia e deve tratar com pindolol e manter ele internado com controle clínico e obstétrico. Gente, primeiramente, pré-eclâmpsia, ele não disse qual tipo de pré-eclâmpsia, mas o pindolol não é uma medicação que nós utilizamos na emergência hipertensiva. O pindolol demora a funcionar também. É uma droga de manutenção. Eu só utilizaria numa paciente com hipertensão crônica. E mesmo assim, a gente quase não usa pindolol em obstetrícia. E mantê-la internada com controle clínico obstétrico? Gente, eu já passou de 34 semanas, eu tenho aqui uma pré-eclâmpsia grave, com iminência de eclâmpsia. Por que eu vou manter essa gravidez, gente? Já está quase no termo. Eu tenho mais malefício do que benefício. Então, essa paciente aqui não é para ficar internada com controle clínico obstétrico. Essa paciente, eu tenho que pensar no parto. Eu já pensei no meu antihipertensivo que eu vou fazer para essa paciente, que a pressão passou de 160 por 110 milímetros de mercúrio. Já pensei no meu sulfato de magnésio
e já vou pensar no parto. Passou de 34 semanas, não pode ter conduta conservadora. Ficamos aqui com duas opções de resposta, letra A e letra C. Olha como o conceito se confunde e alguns alunos acabaram reclamando muito dessa questão, e com razão, porque nós temos aqui letra A, iminência de eclâmpsia e deve ser indicada cesárea, e letra C, pré-eclâmpsia grave e deve ser indicada interrupção da gestação. Qual é a resposta? Ah, Guilherme, a resposta é letra A, né? Porque é uma iminência de eclâmpsia. Tudo bem, é uma iminência de eclâmpsia, só que a conduta não é cesárea. Lembra? Pode ser parto vaginal, inclusive é o preferencial. A resposta está na letra C. Mas você não falou que é iminência de eclâmpsia? Sim, e eu também falei que a iminência de eclâmpsia está dentro da pré-eclâmpsia grave. Então não está errado dizer que é uma pré-eclâmpsia grave. Eu estaria mais correto no sentido de ser mais específico, dizendo que é uma iminência de eclâmpsia. Mas não está errado dizer que é uma pré-eclâmpsia grave. E deve ser indicada a interrupção da gestação. E aí que foi a grande sacada da banca, ela ficou em cima do muro. Em algumas situações você vai fazer cesariana. Por exemplo, o feto está em apresentação pélvica. Você vai indicar cesariana que não era nem por causa do pré-eclâmpsia. Você vai pensar no parto e aí você tinha uma outra indicação de cesariana, ok. Mas aqui ela ficou em cima do muro, ó. Deve ser indicada a interrupção da gestação. Se der para fazer por via vaginal, ótimo, beleza. Se não der, faz cesárea. Agora, o que temos que lembrar, não é obrigatória cesariana para os pacientes com pré-eclâmpsia. As questões de prova, inclusive, tendem a pensar sempre no parto vaginal nas pacientes com pré-eclâmpsia, ou então esse tipo de resposta, interrupção da gestação. Fica em cima do muro e não se compromete com a via de parto. Então vejam que esse conceito de iminência de eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave acaba se confundindo um pouquinho. Isso pode criar uma certa confusão. É fundamental entendermos essa diferenciação, entendermos quais são os critérios diagnósticos e critérios de classificação de pré-eclâmpsia. Então, resumindo aqui, a nossa conduta na paciente com pré-eclâmpsia, na paciente com pré-eclâmpsia leve, como eu falei, eu não tenho uma gravidade muito grande. Essa paciente pode ficar em observação, vou monitorizar essa paciente até chegar no termo, ou se a paciente tiver um critério de gravidade, aí eu vou pensar como se fosse pré-eclâmpsia grave. Mas, caso contrário, vou esperar chegar ali a 37 semanas, chegou no termo, vou pensar na interrupção. E não vou fazer antihipertensivo e não vou fazer sulfato de magnésio. Agora, se o meu diagnóstico é de pré-eclâmpsia grave, aí eu tenho que avaliar se eu tenho risco de vida imediato. Como eu falei, paciente com edema agudo de pulmão, paciente com insuficiência renal aguda grave. Essa paciente, não adianta eu ficar tentando fazer conduta conservadora, vai acabar morrendo na sua frente. Essa paciente eu tenho que interromper essa gestação, vou estabilizar o quadro clínico, profilaxia da crise convulsiva, vou fazer o antihipertensivo, interromper a gestação. Essa paciente tem o critério de gravidade, mas não tem o risco de vida imediato. Essa paciente, eu posso pensar na conduta conservadora. Mas para quem? Só para aquela que tem menos de 34 semanas. Se eu tenho mais de 34 semanas, eu tenho mais malefício do que benefício. Esse bebê não é tão prematuro assim. Então, vamos para o parto. Pré-eclâmpsia grave com mais de 34 semanas, parto para ela. Ah, é cesariana? Não é cesariana. Preferencialmente por via vaginal e, mais uma vez, após estabilização do quadro clínico. Agora, menos de 34 semanas, aí a prematuridade sim faz diferença e aí eu vou poder aguardar um pouco mais. Estabilizar a paciente, fazer um corticoide para maturação pulmonar do feto, profilaxia da crise convulsiva, antihipertensivo e vou ficar esperando. Quando eu chegar a 34 semanas, eu vou interromper essa gravidez ou se alguma coisa desandar no meio do caminho, se alguma coisa piorar, eu vou pensar no parto imediatamente, beleza?